motivos para realizar a adaptação de atividades se você for um professor de sala de aula regular, professor regente. E se você não sou professor regente, então aí motivos para você levar para os professores regentes se você não for. Antes de falar dos motivos, quero falar do que está acontecendo, né? O que é comum acontecer. Em muitos lugares acontece o quê? Os professores regentes não assumem a responsabilidade sobre o aluno com deficiência. Acredito que esse aluno não pertence ao professor, a ele pertence a um outro professor mais especializado. Quando na verdade, no final das contas, a verdade inegável é que o aluno ele é um aluno da escola e a responsabilidade pela educação dele é da instituição escola e todos os seus membros, né? O professor, coordenador, direção, todos os professores são responsáveis e todas as pessoas que têm contato com esse aluno, diretamente ou indiretamente, são responsáveis pela educação dele dentro da instituição. Então, o aluno ele não é de um ou de outro, o aluno é de todos. O professor regente, ele detém o conhecimento específico da disciplina dele e é necessário para a adaptação de atividades. Já o professor do atendimento educacional especializado ou da sala de recursos, ele detém conhecimento específico para transpor barreiras, ultrapassar desafios cognitivos, desafios intelectuais, desafios físicos, desafios sensoriais. Então, a gente precisa combinar o conhecimento específico de uma disciplina com o conhecimento específico sobre determinada barreira que um aluno possa apresentar para adquirir o conhecimento. E, normalmente, o que acontece? O professor regente não consegue adaptar. E, às vezes, acontece o quê? O professor tenta adaptar sozinho. Só que o professor regente, ele não consegue adaptar. Por quê? Porque às vezes falta o entendimento de recursos para transpor barreiras específicas que ele nem estudou sobre determinada barreira. Exemplo, um aluno que tem, por exemplo, uma dificuldade grave na comunicação e o professor regente não sabe como transpor essa barreira porque ele não estudou sobre como transpor essa barreira. Embora ele conheça muito bem o assunto da sua disciplina, ele não sabe como lidar com essa dificuldade extrema de comunicação que um aluno possa vir a apresentar. E o professor do atendimento educacional especializado, por sua vez, ele pode até conhecer a forma de se comunicar melhor com esse aluno que apresenta uma dificuldade grave de comunicação, porém ele não detém o conhecimento específico da disciplina para criar o recurso adequado dentro daquele conteúdo. Exemplo, eu estava até vendo uma atividade agora de nono ano da disciplina de História. Fala lá sobre algumas relações comerciais entre a África e a Ásia. Tinha umas questões para marcar a alternativa correta, múltipla escolha, e eu não sabia qual era a resposta. Por quê? Porque eu não sei. Eu posso até ter estudado, mas eu não lembro o que aconteceu nas relações comerciais entre a África e a Ásia. Eu não lembro disso, eu não sei. Eu não sou o especialista nesse assunto. Então, mesmo que eu conheça a forma de alcançar um aluno que tem uma dificuldade grave de comunicação, eu não detenho um conhecimento específico daquela disciplina. Então, a minha adaptação ela pode até acontecer, mas ela vai ficar faltando. Da mesma forma, quando o professor regente ele vai tentar adaptar sem conhecer as melhores formas de transpor barreiras, fica faltando coisas, tá? E eu quero incentivar aqui o professor regente a fazer a adaptação e eu trouxe motivos para isso. Quais são os motivos? Primeiro motivo é direito do aluno. Isso aqui não tem como negar. O aluno ele tem direito de acessar o conhecimento que é oferecido pela escola. Então, se ele não está conseguindo acessar, algo precisa ser feito. A culpa de não conseguir alcançar determinado material, determinado conhecimento, determinada atividade, não é do aluno nunca. E muito menos da deficiência do rótulo que foi colocado. O problema não está no aluno, está no conteúdo que não está no formato adequado para esse aluno alcançar. Okay? Então, é direito do aluno adaptar, incluir. Esse é o primeiro motivo, é inegável esse motivo, né? Nós temos uma instituição, escola, e essa instituição tem o dever de proporcionar educação para todos, garantido por lei, e um aluno ou outro ou alguns alunos não conseguem alcançar porque determinado material não está acessível para ele. Então, adaptar é proporcionar a inclusão garantida por lei. Esse é o primeiro motivo, não tem muito o que discutir aqui. Não tem muito o que discutir, não tem para onde correr. Tá bom, Leandro, isso aqui tá tudo bem, tá? Segundo motivo, agora talvez você concorde ou não comigo, mas eu queria muito que você concordasse. Enriquece suas aulas. Você, professor regente, quando você cria uma adaptação, você diretamente ou indiretamente você está enriquecendo as suas aulas. E eu acredito que todo professor gostaria de sair do senso comum e criar algo diferente, chamar a atenção para o conteúdo que ele ensina de uma forma diferente. E ter um aluno com deficiência dentro da sala de aula
é um caminho para você mostrar o quão diferente pode ser entregue o seu conteúdo e ainda assim fazer sentido para o aluno com deficiência e para os outros alunos. Isso é muito bacana. Quando você constrói uma adaptação e você percebe que dentro aquela adaptação ali faz sentido para o aluno com deficiência e pode ser usada por todos os outros alunos, você enriquece as suas aulas. Ou quando você cria uma adaptação e mostra para toda a sua turma o que foi criado dentro daquela adaptação e por quê, e às vezes fica mais fácil deles entenderem o conteúdo se você entregasse de uma outra maneira. Então, o processo de adaptar é um processo de olhar para o nosso conteúdo, o conteúdo que a gente ensina, o nosso currículo, e pensar nele de uma forma diferente de entrega. Eu sempre dei aula desse jeito, eu sempre entreguei o conteúdo desse jeito. Esse tópico aqui eu escrevo no quadro, esse tópico aqui eu entrego uma folha, esse tópico aqui eu mostro um vídeo, esse tópico aqui eu apresento uma situação, um problema, eu conto uma história, enfim. E às vezes ter a necessidade de uma adaptação tira a gente da nossa zona de conforto para recriar a forma de entrega de uma aula, de um conteúdo, de uma atividade, e isso é muito bacana, isso gera uma riqueza diferente, tá? Então, eu vejo como uma oportunidade de enriquecer as aulas, você criar uma adaptação. Terceiro motivo, vamos lá direto ao ponto. Eu não sei você, mas quando um aluno aprende, eu fico realizado. E eu acredito que você, quanto educador, também tenha esse propósito. Então, proporciona realização. Quando um aluno alcança sucesso numa atividade, num teste, numa avaliação, numa questão, ou compreende algum tópico, né, isso proporciona realização para o educador. E ninguém dá aula por dar aula. Ninguém escolhe ser professor para cumprir carga horária apenas para receber um salário no final do mês, não é? A educação, a profissão de professor, ela envolve uma missão muito bacana de lidar com jovens seres humanos, preparando eles para uma sociedade que nós queremos que exista no futuro, né? É uma profissão que forma pessoas, forma os profissionais. Então, quando um aluno alcança um objetivo, isso reflete sim numa realização até mesmo pessoal, profissional, mas às vezes até mesmo pessoal para o educador. Então, adaptar ajuda o aluno a alcançar e te coloca mais perto da realização. Quarto motivo, faz um profissional que os outros recomendam. Faz um profissional que os outros recomendam. Olha, eu não sei você, mas eu gosto muito de ser recomendado. É bacana para mim, tá? Eu acho incrível quando outras pessoas recomendam o meu trabalho. É muito bacana. E eu já vi educadores que, após investirem na sua formação, tiveram muita recomendação do seu trabalho e foram convidados até para trabalhar em outras escolas, inclusive escolas particulares. Então, quando você realiza essa adaptação, quando você sai da sua zona de conforto para fazer um trabalho que é direito do aluno, mas que infelizmente ainda não é feito 100% dos profissionais, além de enriquecer a sua aula, além de proporcionar uma realização para você, te faz um profissional que os outros recomendam. Isso é muito incrível. O que eu estou falando aqui? Eu estou falando de uma maestria profissional dentro da área de educação, né? Um professor que está em constante evolução, está sempre superando os desafios, as barreiras que aparecem, né? E ter um aluno, não estou falando que um aluno com deficiência é uma barreira, tá? Mas eu vejo assim como uma oportunidade de melhora pessoal do educador. Quando a gente lida com um aluno com deficiência, nós temos uma oportunidade de melhorarmos como profissional e às vezes até mesmo como ser humano. 5. Dá exemplo positivo para todos os seus alunos. A inclusão, a educação inclusiva, ela foi pensada para que nós tivéssemos a oportunidade de conviver, viver junto, para que a pessoa com deficiência não fosse uma pessoa que a gente só vê de vez em quando, só ouvir falar. Não, para que a gente viva junto, cresça junto e aprenda uns com os outros, não é isso? E isso é muito incrível. Só que quando o aluno está na sala de aula, ele tem a oportunidade de conviver ali com os outros alunos, o aluno com deficiência tem a oportunidade de conviver com os outros alunos. Isso é bacana, tá? Isso é legal. Mas quando ele está na sala de aula e não aprende, o que era para ser benéfico se torna um problema. Porque a imagem que passa para os outros alunos é que a pessoa com deficiência, ela não aprende. E não é essa a imagem que a gente quer passar, porque isso é mentira. Porque todos podem aprender. Percebe o problema? A inclusão
está acontecendo, né? Os alunos com deficiência estão nas salas de aula regulares, para que todos possam conviver juntos e aprenderem uns com os outros, aprenderem com as diferenças. Isso é lindo, não é? Porém, quando um aluno com deficiência fica ali na sala, passa uma semana, 2 semanas, um semestre, 2 semestres, um ano letivo, 2, 3 anos letivos, e aquele aluno não apresenta uma evolução, não aprende, fica sempre à margem, sem participar, ou fazendo atividades que não correspondem com nada do proposto ali, a imagem que os outros alunos vão ter do aluno com deficiência é uma imagem negativa, é ruim. E quando o educador, o professor, ele faz a adaptação e o aluno alcança resultado, ele dá um exemplo positivo para todos os seus alunos. Ele mostra o quê? Ele mostra que ele se importa, ele pesquisa, estuda e ele faz. Ele mostra que ele é um excelente profissional, isso é bacana. Ele também mostra que ele é um excelente ser humano também, porque ele se importa. E ele também mostra que pessoas com deficiência podem sim aprender e têm o direito de aprender. Então, e é essa que é a real proposta, né, da inclusão. E isso é muito bacana.